E vem comigo aprender a fazer esse vestido para boneca de pano. Usei nele os moldes do vestido do nosso kit de moldes. Tô aqui com o tecido que eu escolhi. Esse tecido que eu tô usando é um Oxford, mas vocês podem estar usando também tricoline ou outro tecido plano. Vou riscar 2 vezes o molde da frente na dobra do tecido. E também vou precisar de 2 vezes o molde das costas. Aqui eu tô usando para direito e forro a mesma estampa, mas se quiser também pode estar fazendo o forro de uma cor lisa ou de uma cor que combine com a estampa do tecido. É a gosto de vocês. Depois do molde riscado e alfinetado, é só recortar todas as peças no risco do molde. Lembrando que os nossos moldes têm margem de meio centímetro, então eu recorto em cima da linha. Quem precisar de margem de costura maior, deve aumentar na hora do recorte. Com todas as peças costuradas, agora eu vou mostrar para vocês como fazer uma manga. Cortei um papel no tamanho de 12 por 4, dobro ao meio no sentido do comprimento, venho com a tesoura e a partir do meio eu vou cortar uma curva até chegar na ponta do nosso retângulo. Esse é o formato final para fazer a manga. Com o meu tecido dobrado direito com direito, eu vou riscar 2 vezes a manga. Aqui eu tô riscando na dobra do tecido, mas não precisa ser na dobra, desde que fique direito com direito, porque eu vou abrir o tecido ali nessa dobra. Então, a gente vai cortar 2 vezes as mangas. E como outro molde, a gente pode recortar em cima da linha do molde que a gente fez. Recortei em cima da linha, tenho aqui as mangas. E para a saia eu tô usando uma saia na medida de 10 centímetros de largura por 50 e uma barra de 5 centímetros por 60. E agora a gente vai começar a costurar. Primeiro a gente vai fazer as mangas, então eu vou costurar com margem de meio centímetro a parte redonda da nossa manga. Então a gente vai costurar a parte que tem a curva da nossa manga com uma margem de meio centímetro. Faço isso nas 2 peças. Por ser uma costura curva, a gente vai fazer piques antes de desvirar. Então, eu faço nas 2 mangas alguns piques para poder desvirar essa peça. Desviro, quem quiser pode estar passando a ferro também, para se sentir mais segurança. E a gente passa um pesponto. Esse pesponto ele é opcional também, mas eu gosto de passar tanto para dar acabamento como para nossa peça ficar mais firme. E eu faço isso nas 2 mangas. Depois da manga costurada, a gente vai regular o nosso ponto para o mesmo ponto do franzido, então o ponto bem largo, eu tô usando aqui o número 5 e sem retrocesso no começo e no final. Passa 2 costuras, tira as pontas do fio de cima, dos 2 lados, pra gente franzir essa manga. Então, é o mesmo processo que a gente usa para franzir as saias dos vestidos, a gente faz na manga. Então, passo 2 costuras sem retrocesso. Tiro as pontinhas do fio e puxo para franzir. Pode franzir bem essa manga para ficar bem juntinho o franzido. Depois que a gente franziu, a gente vai dobrar ao meio e vai fazer com alfinete a marcação do meio dessa manga. Faço isso com as 2 peças, dobro ao meio e coloco um alfinete para marcar o meio da peça.
Com as nossas mangas prontas, agora a gente já pode costurar a pala do vestido, a parte de cima do vestido. Então, eu vou pegar a parte da frente e vou juntar direito com direito na parte de trás pelo nosso ombrinho. Então, eu volto a máquina para o ponto pequeno de novo. E junto ombro com ombro, a parte da frente com a parte das costas do nosso molde e costuro. Depois de costurada, a gente vai vir com a nossa manga e a gente vai colocar na marcação da cava, juntando a costura do nosso ombro com esse alfinete que a gente achou o meio da nossa manga. Então, a gente põe o alfinete, posiciona a manga e passa uma costura de segurança, só para segurar essa manga no lugar. Então, é só ajustar o desenho da manga ali na cava e passar uma costura de segurança. Tiro o fio que a gente usou para fazer o franzido, para ele não ficar aparente. E a gente vai fazer a mesma coisa com a outra manga. Posiciona o alfinete que a gente encontrou o meio da manga com a costura que a gente fez do ombro para unir a frente e as costas da pala. Arruma a manga e passa uma costura de segurança só para segurar essa manga na cava. Tiro o meu fio do franzido. E agora a gente vai juntar as duas partes do forro do nosso vestido. Então, direito com direito, frente com as costas através do ombro. Junta ombro com ombro e passa uma costura. Com a segunda parte da pala pronta, a gente vai juntar as duas, unindo elas pelo ombro. Então, eu vou encontrar as duas costuras do ombro e vou alfinetar para costurar toda a volta da manga para juntar o forro e o direito do nosso vestido. Então, eu faço a costura só da volta da manga. Por ser uma costura curva, a gente vai dar piques para ficar melhor na hora de desvirar. E a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou juntar costura com costura dos ombros, alfineto e junto as pontinhas do formato da cava do nosso vestido. Passo uma costura com meio centímetro e faço os piques. Depois disso costurado, a gente vai costurar a gola. Para isso, a gente precisa enrolar, deixar bem pequenininha essa manga que a gente acabou de costurar e passar uma costura em volta de toda a gola com margem de meio centímetro. Essa parte é importante fazer bem devagar, com bastante calma, para a gente não prender a nossa manga junto na gola. Então, tem que dobrar a manga bem pequenininho e ir fazendo a costura bem devagarzinho e costurar a volta inteira da gola. Depois da gola, a gente vai fechar a parte de trás do vestido também. Com tudo costurado, eu venho e faço piques em toda a gola e também tiro os cantinhos da parte das costas do vestido. Com tudo costurado, é só desvirar. Então, a gente consegue puxar pelo babadinho da nossa manga. Com bastante cuidado, a gente vai puxando e desvirando essa peça. Então, é só desvirar, assento bem a costura das costas com uma tesoura e vou desvirar o outro lado também. Puxo pelo franzidinho da manga até conseguir desvirar totalmente a peça. Ajeito a parte de trás também. E agora a gente vai fechar as laterais da nossa pala do vestido. Então, é só juntar lateral da frente com a das costas e passar uma costurinha para fechar essa pala. Faço a mesma coisa do outro lado. Pego as duas laterais junto e passo uma costura para fechar
essa pala do vestido. Com tudo costurado agora, eu vou passar uma costurinha de segurança na parte de baixo, só para juntar direito e forro e ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, junta as costuras bem certinho e passa uma costura reta para fechar a parte de baixo. Para esse vestido, eu escolhi também uma fita de cetim branca que eu vou aplicar na parte de baixo da pala. Essa minha fita tem 1,5 cm de diâmetro, então eu deixo ela com 1 cm mais ou menos de sobra e aplico ela na parte de baixo da pala, deixando uma sobrinha de tecido de mais ou menos meio centímetro. E só costuro a parte de baixo até o final. Deixo 1 centímetro no final dela para fazer o acabamento e a nossa pala do vestido tá pronta. Para a saia, a gente vai pegar a nossa medida menor, que é a da barra, de 5 centímetros por 60, vai dobrar ao meio, deixando o direito virado para fora e vai fazer a costura do franzir, então aquela costura de ponto largo e sem retrocesso. Aqui eu tô passando uma costura só, porque o tecido é bem estreitinho. E o mesmo processo que a gente faz para franzir, solta as pontas do fio de cima da nossa costura e vou puxando para franzir toda essa tira. Essa nossa tira, ela tem 10 centímetros a mais do que o comprimento total da saia do vestido, então a gente vai franzir ela um pouco, mas não muito também, porque ela só tem 10 centímetros a mais. Vai franzindo e espalhando bem esse franzido por toda nossa tira. E depois de tudo franzido, a gente vai aplicar na barra da saia que a gente cortou. Então, eu costuro o começo e eu vou ajeitando esse franzido de forma que a tira fique toda franzida por igual e que fique do mesmo tamanho do comprimento da nossa saia, que é de 50 centímetros. Então, eu vou arrumando esse meu franzido, espalhando ele bem certinho e já vou encontrando ele ali no final para garantir que ele vai ficar do mesmo comprimento da nossa saia. Então, aqui também tem que fazer com bastante calma e é só passar uma costura reta prendendo essa nossa barra franzida na barra do vestido. Costuro. Agora eu vou puxar esse meu fio do franzido para não ficar aparente. E agora é só virar para trás e passar um pesponto de segurança para dar um melhor acabamento nessa nossa barra. Então, bem devagarzinho eu dobro essa barra para trás, vou tirando o fio aparente ainda do nosso franzido e costuro até o final uma costura reta. E esse é o acabamento da nossa barra. Tirem sempre bem o fio do franzido para não ficar aparente. Agora a gente vai franzir a parte de cima do vestido. O mesmo esquema de sempre, então, ponto da máquina bem largo, passo 2 costuras sem retrocesso, passo 2 costuras próximas uma da outra, tiro a parte de cima do fio e vou franzir toda essa saia. Então, eu tiro dos 2 ladinhos o fio e vou franzir toda essa saia até que fique mais ou menos do tamanho da pala do nosso vestido. Então, a gente arruma o franzido, distribui bem para ficar bem por igual o franzido. E depois desse franzido arrumado, a gente vai juntar ele na pala do nosso vestido. Então, eu vou juntar direito com direito, deixo uma sobrinha da saia de 1 centímetro e a partir dali eu começo a alfinetar a pala toda do meu vestido em todo esse tecido da saia franzido. Bastante paciência para ficar arrumando, tem que ficar bem espalhado para o vestido ficar bem bonito, então tem que ficar bem por igual. Vai arrumando o franzido de forma que fique bem por igual
e vai alfinetando a pala em toda a saia do nosso vestido. Faço isso até o final, deixando no final também uma sobra de 1 centímetro na saia, para a gente fazer o acabamento. Depois de tudo alfinetado, é só passar uma costura, agora sim com o retrocesso no começo e no final, uma costura para segurar essa nossa pala na saia. Depois de tudo costurado, é só tirar os alfinetes. Aqui, como eu tô usando o tecido Oxford, ele desfia bastante, então eu optei por cortar com a tesoura de picote um pedacinho, uma rebarbinha dessa junção de saia e pala, mas é só porque o meu tecido ele desfia bastante. Depois disso, a gente já tá com o vestido praticamente pronto, eu só vejo se os fios do franzido estão aparecendo e a gente tira todo esse fio do franzido. Agora é só fazer o acabamento das costas, então eu vou dobrar com meio centímetro 2 vezes a minha fita de cetim e também vou dobrar com meio centímetro 2 vezes a barra da parte de trás do vestido. Então, para dar acabamento, eu dobro 2 vezes para o meu tecido não desfiar. Então, eu dobro meio centímetro, depois dobro mais meio centímetro e passo uma costura. Aqui eu já aproveito e dobro também a minha fita de cetim e passo uma costura para fechar. Agora é só a gente colocar o nosso velcro na parte de cima. Eu sempre refilo o meu velcro para ele ficar mais estreitinho. E é só costurar o nosso velcro na nossa parte de cima do vestido. Feito isso, a gente fecha o velcro e agora a gente vai fechar uma parte da nossa saia na parte de trás. Então, eu vou juntar as 2 costuras e eu vou passar uma costurinha em metade da saia, mais ou menos. Tenho que deixar ainda um espacinho para abertura para a gente conseguir vestir com facilidade esse vestido na boneca. Então, eu não fecho até bem em cima no velcro, eu fecho só um pedacinho e tá prontinho o nosso vestido. Esse modelo de vestido aqui, eu ainda optei por um lacinho de fita. Então, é um lacinho que eu comprei pronto e eu vou só aplicar na frente com o uso da cola quente mesmo. Apliquei na frente, na lateral e tá prontinho o nosso vestido.